O assunto de hoje é tão polêmico e controverso que admito que eu tô até com um pouco de receio de trazer ele aqui pro canal, mas, cara, foi de longe o assunto mais comentado de ontem, então acabou ficando bem difícil de ignorar. O nome do Felipe Martins ficou o dia inteiro nos Trending Topics, depois também foi lá pro em alta as palavras supremacista, nazista, e isso aconteceu porque ele apareceu ao fundo de uma transmissão da Câmara, não sei exatamente de onde, mas enfim, no fundo dessa transmissão, o Felipe Martins apareceu fazendo esse gesto que para muitos desavisados pode ser um sinal de ok, para outros pode ser um xingamento, uma ofensa, mas para os especialistas da internet esse é um gesto de supremacia branca. E se a gente está falando de especialistas da internet, então a gente não pode deixar de fora do assunto o Felipe Neto, e é claro que ele foi comentar o tema, inclusive acredito que ele foi um dos principais responsáveis por fazer esse assunto viralizar tanto, já que ele fez uma thread explicando para o seu público o que estava acontecendo ali. Felipe Neto disse: "Tenho certeza que o assessor especial da presidência, Felipe G. Martins, não quis fazer o símbolo da supremacia branca. Também tenho certeza que o próprio irá publicar uma nota de repúdio aos supremacistas brancos e se dirá completamente contra esse movimento, certo? No aguardo." Para quem não sabe, o símbolo de ok com os dedos foi cooptado por supremacistas brancos. Com certeza o assessor da presidência vai dizer publicamente que condena todos os supremacistas brancos e não repetiu o sinal do autor do massacre em Christchurch, que assassinou 51 pessoas. O motivo dos supremacistas brancos terem cooptado o sinal de ok é porque formam as letras WP, White Power. Então, Felipe Martins, estamos no aguardo para que você demonstre publicamente seu repúdio a todos os supremacistas brancos no mundo, porque algumas pessoas podem confundir. Então, talvez o Felipe Neto tenha parecido bastante convincente para você com todo esse sarcasmo nessa thread, ensinando aí pra galera, né, o real significado desse gesto. Ele só esqueceu de avisar que isso aí não passa de um bait criado pelos trolls do 4chan em 2017. Pois é, o motivo dessa galera que criou esse bait, além da trollagem em si, que é a especialidade do pessoal do 4chan, era escancarar a idiotice desse pessoal que pega qualquer sinal, qualquer símbolo para atrelar a supremacistas, a nazistas, a movimentos terroristas, assim como fizeram com o copo de leite, por exemplo, transformando Luke Skywalker em um grande supremacista, né? Quem pegou a referência pegou. E também foi o caso desse sinal de ok. E inclusive, enquanto eu estava pesquisando aí os tweets sobre o assunto para trazer aqui pro canal, acabei me deparando com um bem interessante do Tony. Enfim, não é alguém muito relevante, mas ele escreveu isso, uma observação. A parada do símbolo de ok não passa de um bait do 4chan de 2017. O Felipe afirmou em vídeo que a equipe dele vistoria o 4chan 24 horas por dia desde 2016. Lembram do vídeo que ele induz o público a criar contas em chans e tal? Pois é, pelo visto deixaram essa passar. Bom, eu não tenho certeza se realmente acontece isso, se o Felipe Neto realmente falou que tem uma equipe vistoriando esses chans, mas se falou, fica realmente mais patético ainda. De qualquer forma, antes de prosseguir com o assunto, acho que vale destacar que, mesmo sendo um bait do 4chan, de fato, alguns supremacistas, como aquele assassino ali, por exemplo, que apareceu na thread do Felipe Neto, utilizaram esse símbolo, porque não apenas a galera que caça esses símbolos misteriosos em tudo caiu no bait, como aparentemente alguns supremacistas também caíram. E aí fica aquela parada realmente meio confusa. Beleza, tudo isso nasceu como um bait, mas no momento em que supremacistas de verdade utilizam o bait como um símbolo, continua sendo um bait? Bom, talvez sim. Talvez não, acho que depende, no fim das contas, do propósito de quem utiliza o símbolo. E apesar de parecer muito engraçado, uou, olha só, a galera do 4chan trollando todo mundo aí, olha só os lacrador tudo caindo no bait, isso também é bem chato, porque assim, no fim das contas, a mensagem vai ser passada para frente como um ruído e muitas pessoas jamais vão saber que a origem foi um bait do 4chan, então elas realmente vão acreditar que aquilo se trata de um símbolo supremacista. Então eles meio que destroem esses símbolos, porque, cara, se o símbolo a partir daquele momento pode ser confundido como um símbolo de supremacia branca, você não vai mais poder usar de qualquer forma, independente se você sabe a origem ou não, é inegável que pode acabar pegando mal, né? Eu imagino que você, no mínimo, não vai querer correr o risco de ser confundido com um supremacista. Mas como esse é um símbolo bastante genérico, no fim das contas, tem muitos significados, muita gente também pegou esse símbolo para começar a fazer piada, né? Começando pelo próprio Felipe Neto, encontraram várias imagens do próprio Felipe Neto fazendo esse símbolo, e assim,
fazendo o símbolo perfeito, com os dedos esticadinhos ali, realmente é o símbolo da supremacia branca, né? Então, olha só, até nesse assunto Felipe Neto consegue ser hipócrita, né? Ou sei lá, a gente descobriu que quando ele tinha cabelo colorido, aparentemente ele era da turma supremacista branca. Mas ele não tá sozinho nesse time. O Ed Murphy também é, obviamente, outro grande supremacista branco, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. A presidenta Dilma também era uma supremacista. Então vejam só, o Brasil já foi governado por uma supremacista branca. Que negócio nojento, asqueroso. Realmente é triste descobrir uma coisa dessas, né? E assim, o Lula também, né? O Lula não fez o sinal por muito pouco, chegou perto. O Lula é quase um supremacista branco, faltou só um detalhezinho ali para ele ser também. Mas como ele não fez o W ali, né? Então acho que no caso do Lula é, sei lá, o vodka power. E essa parada de pegar pessoas aleatórias fazendo o sinal do ok foi muito longe, mano, sério. Começaram a mostrar todo mundo fazendo esse gesto. O Nando Moura foi lá no Twitter do Felipe Martins criticar o cara, né? Pelo gesto que ele fez. E já postaram uma imagem do Nando Moura também fazendo o gesto. Então, cara, é complicado, né? Tá cheio de supremacista branco aí. A gente acabou descobrindo. Graças à galera do 4chan, todos foram desmascarados agora. Graças ao grande Felipe Neto também, óbvio. E, mano, de verdade, eu queria entender o que leva alguém a de fato ser supremacista branco no Brasil, ainda por cima, em 2021. Por que alguém seria nazista no Brasil em 2021? Sério, qual é a razão? Vocês já conheceram um nazista? O que defende um nazista brasileiro em 2021? O cara odeia judeus? Um supremacista, ele acredita na pureza da raça branca, ele quer matar negros, ele quer que o Brasil seja um país só de brancos. Sério? Assim, eu já deixei de duvidar da imbecilidade humana há muito tempo, então eu consigo acreditar que existam esses animais. Porque, cara, sério, se você acha que existe uma raça superior a outra, se você defende qualquer tipo de supremacia racial, se você consegue, depois de tudo que a gente já viu, né, da história da humanidade, ser a favor do nazismo, é óbvio que você tem problema. Não faz sentido, não faz sentido. Tipo, o que te levaria a defender essas coisas? Não entra na minha cabeça. Então, cara, ok. Devem existir uns malucos que acreditam nessas coisas, defendem essas coisas, mas eu juro que não faz sentido, sabe? Pra mim, assim, quanto mais eu vejo as pessoas falando, os neonazistas, esses supremacistas, mais eu fico pensando, velho, vocês já conheceram algum? Porque eu juro que eu nunca vi e, cara, é difícil imaginar que não se trata de uma minoria insignificante que não tem poder pra nada, até porque se eles ousarem expor esses pensamentos, essas ideias, primeiro que aqui no Brasil é crime, né? Mas ainda que não fosse, né? Se a nossa lei fosse como a dos Estados Unidos, que defende uma liberdade de expressão muito mais ampla, onde a pessoa inclusive pode ser nazista se ela quiser, né? Não pode praticar, obviamente, não pode construir um pequeno campo de concentração e fazer o seu próprio holocausto, não pode, é claro, mas pode acreditar nos ideais, seja lá quais eles forem. Mas mesmo que o Estado não faça algo contra essas pessoas, elas jamais serão aceitas socialmente, elas vão ter que ficar escondidas para sempre, elas nunca vão ter... Eu não consigo imaginar elas tendo poder para levar essas ideias adiante, porque sempre que elas saírem dessa bolha, elas vão ser tratadas que nem lixo por todas as pessoas, sabe? Tipo, do fundo do meu coração, eu não consigo acreditar que possam existir mais de 1% de brasileiros que flertam minimamente com essas ideias. Eu imagino que vai ter gente aí nos comentários falando que eu sou muito ingênuo de não achar que esses caras estão por aí, que eles estão se comunicando por códigos e montando alguma coisa. Não, porque olha só, teve aquele cara do governo que fez o bagulho do Goebbels lá, então tá se desenhando um governo... Mano, sei lá, eu acho que eu consigo entender se você acredita que realmente pode existir uma conspiração, sei lá, um bagulho meio maçonaria, que eles estão ali pelos bastidores, eles estão nas sombras articulando para construir um nazismo no Brasil, mas na minha cabeça isso é uma grande viagem, porque realmente é um bagulho que não faz o menor sentido. Desculpa, não faz sentido defender supremacia branca e muito menos nazismo aqui no Brasil. Que motivo algum brasileiro teria para querer exterminar judeus, mano? Sei lá. Eu tô falando dessas coisas porque existe aquela ampla discussão que coloca nazismo e comunismo como os pontos mais extremos de esquerda e direita, enfim...
Tudo muito discutível, eu sei, mas algo que não é discutível é que tanto o nazismo quanto o comunismo fizeram muito mal para a humanidade, foram regimes responsáveis por genocídios absurdos, inaceitáveis, porém só o nazismo acabou ficando com um estigma realmente negativo, ao ponto de que quando você ouve falar de um nazista, você já pensa no pior ser humano que existe. Mas em contrapartida, tá cheio de comunista, assumidamente comunista, marxista, que defende a revolução, que defende os líderes comunistas, grandes líderes, que passa pano para Stalin, para a União Soviética, até para Mao, se duvidar, como se isso não fosse um completo absurdo. Esses eu de fato já conheci. Tem inclusive youtuber com um canal relativamente grande que assume essa posição. Eu juro pra vocês que eu não tenho conhecimento de um canal grande de um brasileiro nazista assumido que tá pregando isso pros seus seguidores, sendo que as duas ideologias são abomináveis. Então esse é um negócio que me buga um pouco. Como a suástica virou um símbolo infinitamente pior do que a foice e o martelo. Mas enfim, como atacar nazismo é muito fácil, porque nenhum lado defende nazismo, todo mundo aceita que é ruim, ao contrário do comunismo, né? Tem muita gente que chama de comunista, o cara encara isso como um elogio até. Mas o nazismo é ponto comum, então ele é sempre utilizado para pintar o adversário como a pior coisa que existe ou utilizado para bater em uma ideologia, justificando todo tipo de tratamento, né? A esquerda faz muito isso, utilizando aquela distorção do paradoxo da tolerância, né? E mais uma vez foi o que o Felipe Neto fez. Ele postou esse tweet aqui: supremacistas devem ser expurgados da sociedade, custe o que custar. Isso se chama paradoxo da tolerância, termo cunhado pelo filósofo Karl Popper. E aí ele postou aquela clássica tirinha que explica, entre muitas aspas, o paradoxo da tolerância, utilizando os nazistas como exemplo, né? Porque você precisa ter um limite do que é tolerável numa sociedade, pois se você tolerar os intolerantes, eles vão acabar tomando conta e aí você não vai mais ter tolerância nenhuma. Então, para que a gente tenha tolerância, a gente não deve tolerar o intolerante, né? Esse seria o paradoxo da tolerância. Porém, por que ele foi distorcido nessa tirinha? Porque Karl Popper se referia justamente às pessoas que querem utilizar da força para tentar calar quem apresenta argumentos. Então é claro que parece muito simples, né? Quando você mostra, a gente não pode tolerar o nazismo, porque, né, vocês não querem uma repetição da Alemanha na Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, não é mesmo? Só que não é isso que acontece. O que acontece de fato é que os esquerdistas que utilizam esse paradoxo classificam qualquer um que está do outro lado como um nazista, como um fascista, ou seja, são os intolerantes, e os intolerantes não devem ser tolerados. Só que não é assim. No momento em que eles não aceitam abrir o diálogo e querem usar da violência, da censura, de outras formas de repressão para que essa pessoa não possa se expressar, elas é que estão sendo intolerantes, vejam só. Aí está o paradoxo do paradoxo. Os intolerantes são os que estão classificando os outros como intolerantes e, portanto, controlando quem deve ou não ser tolerado, o que faz com que os intolerantes dominem a sociedade no final das contas através do paradoxo da tolerância. Loucura, né? Mas é isso que está acontecendo. A briga da esquerda não é de fato com os nazistas. Porque, como eu falei antes, quantos você conhece? Quem são de fato os nazistas que eles estão combatendo? Quantos eles já pegaram? Quantos eles já descobriram? Quantos realmente defendiam o nazismo, estavam pregando o nazismo? Quantos? São realmente nazistas as pessoas que a esquerda ataca todos os dias nas redes sociais, politicamente, através de moções de censura também? Não, não são. São basicamente conservadores, liberais, reacionários, como eles dizem, né? Apenas pessoas que estão do outro lado do espectro ideológico, que eles classificam como fascistas e nazistas, mas que não são de fato. Mas claro, aí surgem episódios como esse, onde toda essa narrativa fica bonitinha para eles, né? Olha só, o cara tá lá fazendo o sinal da supremacia branca. Ou seja, ele é praticamente Hitler, ele é um nazista, tá vendo só? O outro lado defende nazismo. E assim, mesmo que eu tenha mostrado para vocês o lance do 4chan, mostrado que isso aí tudo é um bait, eu não posso deixar de dizer que a desculpa, no fim das contas, do Felipe Martins foi ridícula. O tweet que ele fez para se defender foi esse aqui, ó. Um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático ao supremacismo branco, porque em suas mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno. Serão processados e responsabilizados um a um. Felipe, aí fica difícil te defender. Não que eu quisesse te defender para começo de conversa, mas se eu quisesse ficaria muito difícil, porque
ajeitando a lapela do terno, velho. Quem é que ajeita a lapela desse jeito? Com os 3 dedos esticadinhos. Cara, não. Aí não tem como. Ajeitando a lapela, velho. E ele ainda fica, tipo, fazendo pra cima e pra baixo. Vocês estão vendo uma imagem estática, mas se vocês assistirem o vídeo, ele mexe no terno depois e tal, dá uma disfarçada, mas... ele fez o gesto, ele fez um gesto aqui. No mínimo ele fez um gesto. Quando eu vi pela primeira vez, eu imaginei que o cara tava de sacanagem, que ele tava trolando, ou que ele tinha ficado irritado com alguma coisa que estava sendo dita ali, e aí ele fez o sinal como de forma ofensiva, com aquele outro significado que vocês sabem do que eu tô falando, porém não fazia sentido no contexto do que estava sendo dito. Ele poderia ter mandado um ok pra alguém que tava perguntando alguma coisa pra ele lá na frente, sei lá. Mas não, a desculpa dele foi que ele tava ajeitando a lapela. Aí é difícil, isso não tem... Isso é desculpa. Ele fez um gesto, ele é um supremacista? Eu acho difícil acreditar pelos motivos que eu já falei antes, porque eu acho difícil acreditar que alguém de fato é. Sabe, se esse cara é um supremacista de verdade, eu queria saber o que se passa na cabeça dele pra defender um bagulho desses em pleno 2021, no Brasil. O que você tem na cabeça, irmão? Sério, se realmente você fez esse sinal pensando nisso, eu não sei nem o que falar, porque é completamente absurdo. Por isso que pra mim é muito mais provável imaginar que ele tava de sacanagem, que ele tava trolando, que ele sabia do bait do 4chan e ele pensou assim, haha, você é um engraçadinho aqui, ó, vou fazer esse gesto aqui, ó, quero ver a galera sendo baitada, e conseguiu. Se esse foi o objetivo, conseguiu, baitou todo mundo, beleza, parabéns, mas não foi legal, não ficou legal no fim das contas, não pegou bem, e inclusive eu vou ser obrigado a encerrar esse vídeo concordando com Easy Nobre. Vejam só vocês. Ah, Wagner, mas o Easy Nobre, esse cara que fala não sei o que, mano, assim, ó, aprendam a separar opiniões de pessoas. Não é porque você discorda de uma pessoa em algumas coisas, ou em praticamente todas as coisas, que você não pode mais escutar uma palavra que essa pessoa fala ou concordar com alguma coisa que ela disser em algum momento. Porque, sério, eu realmente concordo totalmente com o que o Easy falou nesse tweet aqui. A parte que os amiguinhos do supremacista estão ignorando é que qualquer gesto de zoeira no meio de uma sessão do Senado é completamente incompatível com a posição que ele ocupa. Assim como o João sem bracismo de que estava só ajustando a lapela. Então, eu acho que o Easy acredita de fato que o cara é um supremacista e que ele estava mandando ali um sinal pra galerinha dele, enfim, essa é a parte que eu acho bastante questionável. Mas o resto, velho, é isso. Não importa se o objetivo dele foi zoar, se ele tava de sacanagem, só fazendo uma brincadeirinha. Não era a hora nem lugar de fazer isso. Mesmo se fosse outro gesto, se fosse um dedo do meio, se fosse uma pomba da paz ou qualquer tipo de brincadeira sem noção que o cara tá fazendo pra câmera porque ele sabe que tá aparecendo ali ao fundo, sei lá. Qualquer gesto nessa situação de zoeira, de sacanagem, seria inaceitável naquele lugar, já seria algo a ser criticado. E essa desculpa de que tava só ajeitando a lapela é muito difícil de engolir, é realmente complicado. Enfim, o que eu acho é isso. A pessoa tem que ser completamente pirada, insana, louca das ideias pra ser supremacista no Brasil em 2021. Não só no Brasil, eu tô falando porque assim, eu acho que o cenário aqui é mais bizarro, mas em qualquer lugar do mundo e em qualquer ano também, isso é completamente insano, e não só supremacista branco. Eu já mostrei aqui vídeos de supremacistas negros que são completamente ridículos, inaceitáveis e absurdos também. O que de fato aconteceu nesse episódio ainda é uma incógnita, porque como vocês viram não tá claro, sabendo que isso partiu de um bait, pode ser zoeira, ou, sei lá, pode ser sério também. A desculpa do cara, não sei se tem alguém aí que tá assistindo o vídeo que conseguiu acreditar que ele tava só ajeitando a lapela, mas eu acho muito absurda mesmo. Mas no fim das contas também tem o ponto de que a galera faz um escarcéu absurdo com qualquer sinal que possa parecer um símbolo de extrema direita, de nazismo e tal, porém passa a vida inteira ignorando os comunistas assumidos que a gente tem no país. A gente tem um partido comunista do Brasil, a gente tem influenciadores comunistas, marxistas, como eu disse antes, e, pô, de boa, suave. Não, tudo bem o cara fazer parte, assim, defender com unhas e dentes e querer implementar no Brasil um regime que foi responsável por muito mais mortes do que o próprio nazismo. Aqui até hoje a gente tem aí, né, ditadura comunista com campo de concentração e trabalho escravo. Não, isso aí é de boa, isso aí não é tão ameaçador, não é um problema real, né? Coisas como o Foro de São Paulo, isso não existe. Isso tudo é só um bicho-papão que a direita inventou. É o fantasma do comunismo. Isso aí é bobagem, é coisa de teoria da conspiração da extrema-direita. Agora, os supremacistas brancos, não, esses são um perigo real. Esses realmente, olha, estão em iminência de dominar o país, dominar o mundo talvez até, porque realmente, olha, são sinais claríssimos que a gente está vendo de que eles estão aí muito perto de conquistar o seu objetivo. Enfim,
O tema é muito polêmico, tem que cuidar com cada palavra que é utilizada, porque assim, é muito fácil ser tirado de contexto nessa situação também, então é preocupante sempre comentar esse tipo de assunto, mas eu espero ter conseguido passar as minhas ideias com clareza, e aí você pode dizer nos comentários se você concorda ou não. Comenta qualquer coisa sempre, ajuda no engajamento, é legal. Deixa um like no vídeo se você curtiu, compartilha com seus amigos, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, continuar acompanhando o conteúdo aqui do Traje Cômico e se puder, sempre muito bom dar aquela força se tornando membro do canal, tá ali perto da inscrição do botão de inscrever, você pode se tornar um membro, ou você pode ajudar através do QR Code que está aparecendo aí na tela para fazer doações para o PicPay, ou também tem o Apoia-se ali e vários links legais na descrição do vídeo, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido mais esse vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!